É, a gente falando de publicações, né? A gente tá com duas aqui na mesa. Como que é publicar quadrinho independente no Brasil? Bom, não é fácil, mas eu acho que não é impossível, nem absurdo, nem tão sofredor assim. Já foi mais. Já foi bem A situação mais. tá muito Nossa. melhor, né? É. Já é difícil, ainda é difícil. Então imagina, Mas- quando eu publiquei a primeira edição do Homem Grilo, que não foi fanzine, foi revista mesmo, eu tive que tirar o dinheiro do bolso, porque não tinha Catarse, não tinha nada, então era um peso muito grande, né? Hoje em dia, com Catarse, pelo menos você consegue a grana da impressão, então você não sai tão no prejuízo, né? Uhum. E às vezes até, se for bem sucedido, você já sai com a grana de impressão, ainda trabalho pago. Então, os eventos, né? Não existiam Também, eventos. Eu tava brincando, falando com o Esteves ontem, né, de como a diferença me fez no começo, que eram umas mesinhas sem vergonhas e tal, e agora mudou completamente, né, outro esquema, já tá um esquema mais parecido com que a CXP meio que ditou o padrão de arte sala, apesar de não ter sido o primeiro evento nesse padrão, né, o primeiro evento foi o FICO, de 2011, que foi o primeiro a ter, por pressão nossa, inclusive, a ter mesas... para artistas independentes, né? Porque justamente só o stand não estava dando para todo mundo. Mas o padrão meio que foi copiado da Comic Con. A partir disso, e aí você vê hoje todos os eventos do menor ao maior segue esse padrão. Então mudou. Os editais. Sim, fala disso. Hoje em dia, o PROAC começou em 2008, o de quadrinhos, né? Que já existiu outros PROACs, né? E também mudou o cenário. Nossa, você tem vários quadrinhos que foram financiados pelo PROAC e ganharam prêmios lá fora. Sim. Enfim, é uma situação bem melhor. Eu acho que assim, não é tão fácil, né? Mas se você ir se organizando, tipo, eu vou começar online, aí vou tentar fazer uma campanha, ou vou buscar escrever um edital para ver se sai. Isso tudo são caminhos que já ajudam a fazer o quadrinho independente. Eu recomendo, inclusive, fazer fanzine, que é algo que não se faz mais. Com certeza, porque é uma coisa barata. Sei lá, inclusive, Space Chit, o primeiro capítulo, eu fiz um zinezinho em 2022, levei pro FIC. Eu cheguei a fazer 250, assim, de 2022 até final de 2020, meio de 2023. Porque nos itens você aprende edição gráfica mesmo, a fazer um boneco, entendeu? Exatamente. E aí, sei lá, 10ão, a pessoa vai lá e fala, pô, 10ão um print, 10ão um quadrinho, vou levar o quadrinho, sabe? Né? Então, isso, é mais barato. É um ótimo caminho, e daí buscar participar dos eventos. Aí não tem jeito. Tem que evento. Então, é uma coisa que eu sinto falta, né? Eu não tenho mais condição. Então, ainda bem que o Esteves está lá me representando. Entendi. Porque... assim, se você para de participar dos eventos, é como se você não existisse mais. Exatamente. Cara, é que nem, tipo, rede social, entendeu? Você tem que aparecer pra ser lembrado. Quer dizer, rede social não, mas na vida, assim, você tem que aparecer pra ser lembrado. Mas os quadrinhos, eu acho que os eventos têm um peso maior até do que as redes sociais. Porque eu lembro quando eu ainda participava da Comic Con, eu participei de todas até 2018, né? E assim, tinha gente que só comprava meu quadrinho na Comic Con. Eu parei de participar se essa pessoa tá achando que eu morri, entendeu? Porque ele só comprava lá na Comic Con. Então você cria um público só de eventos. E você, eu acho que amplia esse público, né? Vai aparecer gente que às vezes nem não te conhece, ou não conhece o seu quadrinho, ou foi atrás de outra pessoa e esbarrou em você, e olhou e falou, cara, isso é minha cara. Não, ainda acho que rola muito assim, por exemplo, os eventos que são de quadrinhos, por exemplo, FIC, né, ou então a Ogra, ou enfim, todos os eventos que são apenas de quadrinhos, tem essa coisa, acho que você descobriu o quadrinho de outras, por exemplo, nosso evento, principalmente os independentes, quase todos eles só tem artistas independentes, mas, sei lá, da Ogra, por exemplo, ano passado, eu falei assim, não, eu vou pegar quadrinhos apenas de artistas que eu nunca ouvi falar na minha vida. Fui lá pegar, gente, eu não sei nem do que era, não sabia o que era a pessoa, não sabia nem, eu falei assim, não, vou pegar. E eu peguei o quê? Muito zine também, porque é mais em conta, né, então eu consegui pegar vários ali pra conhecer e tal, não sei o quê, né. E aí, mas também, por exemplo, ano passado teve um evento que chama o Dia do Orgulho Nerd, aqui em São Paulo, promovido pelo governo do estado, tal, não sei o quê, e era um evento de graça, lá no Ibirapuera. Não, no Ibirapuera, na Marquise. Na Bienal do Ibirapuera, na Marquise não, na Bienal do Ibirapuera, no prédio mesmo, foi, assim, eu fiquei, tem que ser do governo do estado mesmo, porque ninguém ia conseguir fazer um treco desse. Mas, enfim. E tinha um Arts Alley lá pequeno, né, que ajudou a organizar e tal, não sei o que, fazer a curadoria. Era pequeno mesmo, eram 15 mesas, assim.
Só que, tipo, como era um evento de graça, e olha que ele não foi tão bem divulgado, assim, Aham. tipo, a sorte que, como é do governo do estado, saiu muita coisa na TV alguns dias antes. Uhum. Então, foi um público muito grande, assim, nem a organização tava esperando tanta gente, acabou indo Uhum. muita gente. E aí, eu conversando com o pessoal das mesas e tal, eles falaram assim, cara, tá vendo um público que a gente nunca viu na vida, que a gente não esperava. Então, saiu da bolha do lance dos quadrinhos, assim, Aham. sabe? Então, essa é a importância do investimento público. Pois é. Essa do investimento público, assim, fiquei assim, olha, como faz diferença? Primeiro, você tem um evento de graça, Uhum. com o apoio do governo, ninguém pagou a mesa, Aham. tá? As mesas eram todas de graça. E aí você faz gerar um negócio, então eles falam assim, meu, tipo, todo mundo fala assim, gente, é um público que a gente totalmente fora da curva do que a gente tá acostumado. Então foi muito apresentar a obra, muito conversar com as pessoas, não sei o quê, né? Isso foi, tipo, realmente um evento pra apresentar, né, quadrinhos. Lógico, todo evento de quadrinhos eu acho que é muito bem-vindo, que a gente já tá muito dentro da bolha, então todo mundo já sabe quais que são, e sempre que surge algum novo, eu acho sempre isso muito legal. Só que ainda fica muito dentro sempre do nicho, né? Uhum. O negócio é, tipo, como é que a gente consegue ampliar essa conversa, né? Levar pra fora dessa rodinha, né? O meu sonho é ter um FIC, pelo menos em cada capital desse país. Assim, Seria legal. E porque, assim, tem demanda, tem grana pra isso. Tipo, cara, eu gosto de citar muito o modelo da Coreia, né? A Coreia, no começo dos anos 90, ela não tinha produção cultural nenhuma, era tudo de fora. E aí, com investimento público, estatal, eles agora exportam quadrinhos, cinemas, séries. Ganhando o Oscar, música. fazendo show, abrindo Coachella, dominando quadrinhos. Agora, né, você pensa que o Brasil não tem webtoons. esse potencial também? Pois é, então, porque não tem investimento, né, em cultura. Embora ainda tenha os editais e tal, não sei o quê, mas. Mas é um começo, né? É uma pontinha ainda. É. Não precisa de muito mais mesmo. É. Eu fui lá no Mato Grosso do Sul, tem a Cidade Bonito, né? Que é um polo turístico e tudo mais. E eles têm a FLIB, que é a Feira Literária de Bonito. Aí eu fui em 2023 e 2024. Também meio que assim, o governo levou a gente pra ter um stand só de quadrinistas do Que legal. MS. Uhum. E foi meio absurdo, sabe? Tipo, tinha um colega nosso que falou assim, cara, eu já fui algumas vezes, mas não vende tanto. Só que daí a gente foi e saiu muita coisa. Tipo assim, pra mim ali, como a gente era eu e mais 4 quadrinistas de lá, saiu tipo mesma coisa de FIC, assim. Porque é esse público que às vezes tá turistando, não sabe que tem evento, aí vai no evento. É de graça. Passa e sai comprando, né? Aí tem o público da cidade, que também é um público carente desse tipo de coisa. Não foi lá que um cara de Osasco comprou um. Foi o cara Como é que vizinho é? do Esteves, vizinho do Daniel, passou lá e falou: mas eu conheço essa logo aqui. É o meu vizinho lá, o Daniel. Eu falei, cara, como assim? Nossa, Que que é isso? coincidência. E teve uma outra coisa muito massa que aconteceu nesse ano passado, que veio uma família que é brasileira, mas mora na China, e eles compraram pra levar. Tipo, cara, que absurdo, tipo assim, sabe? Nossa, isso é bonito. Então, esses eventos públicos que são abertos, com acesso livre, ele fura muita bolha. Uhum. Então, pois é, eu acho que precisava ter mais, né, cara, assim, não tem... Você tava falando, também tava lembrando não é bem o mesmo caso, né, mas tem o da Bienal, né, daqui de São Paulo do ano passado, né, que juntaram lá vários quadrinistas e tal, e fizeram lá o stand, o Beco dos Artistas, né, e eles falando, cara, toda vez que eu passava pelo stand, tava sempre cheio, e olha que eu fui, foi na quinta-feira, de dia, assim, sabe? E tava sempre cheio. Eu não conseguia parar pra conversar com eles lá, porque tava sempre muito cheio, né? E eles falando assim, tipo, que também é um público muito que, como eram os únicos ali no meio da Bienal, todo mundo interessado muito em literatura, muito em livro, muito... foi um público também, acho que um pouco diferente, assim, sabe? Do que... da bolha de quadrinhos, assim. Então, acho que coisas assim, sabe? Tipo... Estamos indo, assim, indo bem, mas... não tão rápido quanto eu gostaria, assim. Pra ir rápido só com... Só se fosse mais barato tudo primeiro. Então, os vários fatores. O meu sonho é o Brasil ter uma setorial de quadrinhos, assim como existe a setorial de cinema. Um fundo nacional dos quadrinhos, como tem o Fundo Nacional do Cinema. Entendeu? Uma secretaria, uma subsecretaria dos quadrinhos, como tem uma subsecretaria do cinema. Obviamente, o cinema traz mais dinheiro, mas, cara, os quadrinhos... Mas o quadrinho é mais barato, né? Então, é mais barato, pode servir de base pro cinema. Assim como a Coreia tá fazendo, né? A Coreia tem um monte de webtoon virando série aí na Netflix, aí, entendeu? Cara, nada impede a gente... Já pensou uma série do Homem Grilo? Cara, nossa, isso é Ou um anime do Space Shit, ia ser legal, hein?
Menos live action, menos live action. Não, live action não, live action não, gente. Eu já ouvi muito isso, assim, pessoas lendo e falando, nossa, daria um super desenho animado e não sei o quê. Eu falei, cara, tipo assim, eu acho que ficaria muito massa, né? Mas aí é bem o campo do sonhar ali. O pior é que o Homem Grilo, cara, eu queria uma série bem tosca mesmo, estilo Chapolin, com os efeitos do Chapolin. eu acho que ia funcionar muito bem, sabe? Boa. Talvez não fizesse sucesso, mas eu acho que ia funcionar muito bem. Sabe, com uns uniformes bem toscão mesmo, que você vê que os efeitos... De meia, né? De meia. Cara, eu acho que ia funcionar muito, muito bem, cara. Eu ia usar, inclusive, os meus efeitos sonoros do Chapolin. Pô, mas o Homem Grilo, ele dá muito aqueles episódios de 10 minutos, né? Também de desenho. Também. Tipo cartoon. É assim. verdade, é. É, que a animação dá trabalho, né, cara? Vamos fazer quadrinho. Mas se for tipo uma... Irmão Mas do não sei se Joel. conta... Nossa, já pensou? Não, mas tá pensando até, tipo, uma animação tipo Goku Shufudo. Que é, tipo, é o Tatsu, o Imortal. Gente, é um desenho assim, tipo assim, são sketches curtíssimos, 5 a 10 minutos cada episódio, sei lá. E nem é uma animação, tipo assim, não, são, sei lá, o cara fica, tipo, congelado ali falando, tipo, sabe, uma fala inteira, assim, sabe? São, tipo, é como se fosse um quadrinho, assim, tipo, nem animado, né? Tipo, é uma página sobreposta a outra, não sei nem explicar. 3D, pra Marinha em 3D ali e tal. É um negócio super simples, assim, e deu super certo. Mas não sei se funcionou pra Homem Grilo. Não, por Homem Grilo não, mas Não. talvez por Space Jam. Será? Ah, sim. Olha só. Aí já pensamos possibilidades pra vocês já, gente. Olha aí. Eu acho que tem que ser essa pegada. Tem que ser, tipo, animação antiga, tipo Pica-Pau, assim. O Homem só, Grilo com, super. só que com os efeitos do... Não, então, é Space Ghost, entendeu? Space Ghost. Herculoides, eu penso em umas coisas assim, entendeu? Aparecer lá o Homem Grilo no final, dando ali uma lição de moral, que nem... Saindo com a motinha dele, com um doguinho na mão, dog de Osasco na mão, assim. Ele comendo um dog e falando, né? A moral da história de hoje. O dog tem que ter folha de batata. É isso aí. Não fale de boca cheia. Bem assim mesmo. Ai, gente. Agora só falta o dinheiro, já temos já... A ideia tem um monte. Vamos lá, governo, vamos ajudar aí. Governos. Né? Pode ser prefeitura, pode ser municipal, estadual, federal, enfim. Incentivem. Por favor, incentive a cultura. Principalmente incentive a leitura, né? Porque, Também. Pois é. felizmente... O brasileiro tá ruim de leitura, hein? Então faz um negócio legal aí de edital, é procurar aqueles editais que compram os livros. Porque daí é meio que influenciar, porque daí o governo compra e ele vai distribuir nas escolas ou nas bibliotecas, e aí às vezes esse quadrinho que uma pessoa não poderia comprar ou não ia chegar nela de jeito nenhum, às vezes ela vai encontrar lá na biblioteca dela, na escola ou na biblioteca municipal, né? Aliás, eu esqueci de falar, uma das coisas que incentivou bastante foi o Plano Nacional Biblioteca na Escola, que começou a comprar quadrinhos pra caramba. Sim. Esse plano, ele deixou de existir, mas ele foi incorporado ao plano do livro didático. Esqueci o nome, é uma outra sigla. Mas ele ainda compra muito quadrinho, mas não tanto quanto o PNBE comprava. Mas tem os planos, esse é nacional, né? Ele pelo MEC, né? E aí ele distribui para as escolas estaduais e municipais, mas também tem alguns estados e municípios que têm seus próprios planos. É menorzinho, mas como você falou, dá para caçar isso. Várias opções, né, gente? Assim, do que o governo poderia fazer, tá? Fica a dica. Inclusive tem uma megalópole em cada bairro da cidade de São Paulo chamado Céu, que poderia ter mais quadrinhos. É verdade. Todo céu tem uma biblioteca. Eu trabalhei já dentro de muitos céus e é muito triste ver que são bibliotecas lindas, mas sempre vazias. Pô, põe mais quadrinho, incentiva aquele público-alvo que é menor a começar a ler quadrinhos, depois ele passa por um livro, vai continuar lendo quadrinhos. Assim você incentiva a leitura para todos. Agora você vai lá, bota uma biblioteca linda, com livros de 500 páginas, sem imagem, para criança de 10 anos, o que vai acontecer? A biblioteca vai ficar ali, parada. Lá em Osasco a gente tem dois céus das artes, né? Um em cada ponto, um na região norte e outro na região sul, né? Eles são bem bons, mas como você falou, tipo, a biblioteca lá não é bem frequentada. Falta um pouco de divulgação para a população local, inclusive, começar a frequentar. Gente, aí entra muito aquela coisa de incentivo à leitura também, né? Isso, né? Não existe. A última campanha que eu vi de incentivo à leitura na TV faz uns 20 anos, assim. Nossa. Não vejo mais isso. O famoso quem lê viaja. É verdade.
Nossa, Esse é antigo, hein? esse é antigo, hein? Então, e é algo simples de fazer, né? Enfim, aí outra discussão aí meio triste aí, que brasileiro não lê por N motivos aí, é muita falta de incentivo também, né? Enfim, da educação do governo e tal. Enfim.